Eu espero que sim. Vamos lá para a nossa aula de número 13, aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Lenilza Oliveira. Peguem o seu livro didático e vamos. Livro didático, páginas 44 a 47, nosso visto de número 10. Orações subordinadas reduzidas, anúncio impresso e eufemismo. Hoje vocês terão tarefa para casa, sua primeira tarefa no livro de atividades. Livro de atividades, sujeito e predicado, revisão, páginas 2 a 4. Lembrem-se que nós estudamos esse assunto na nossa recapitulação do início do ano. Vamos lá para a nossa mensagem? Ser feliz e agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Você é um milagre de Deus, pois você é um ser especial. Todos os dias você tem a chance de cada amanhecer fazer um novo dia, uma nova história, ser sempre uma pessoa boa para as outras pessoas e influenciar o mundo com a sua paz e a sua alegria. Vamos lá para a nossa aula? Meus queridos, na aula passada nós falamos sobre as orações subordinadas, substantivas, subjetivas e predicativas. Agora falaremos delas, mas na forma reduzida. Preste bem atenção na diferença da forma normal, real, para a forma reduzida. As orações subordinadas substantivas, subjetivas e predicativas podem ser reduzidas. Nesse caso, preste atenção o que acontece com elas. Não há conjunção integrante, lembrem das conjunções integrantes, o que e o se. Então, não haverá que e nem se. E o verbo da oração estará no infinitivo, estará na forma do infinitivo. Então, lembrando, não há conjunção integrante, ou seja, não vai haver o que nem o se, sendo conjunção integrante. E o verbo estará no infinitivo. Infinitivo, particípio e o gerúndio. No caso, nós estamos na forma nominal do infinitivo. Lembram das terminações? Ar, e, o. Verbos com ar. Cantar. Verbos com aprender. Com ir, dividir. E com o, por. Então, gente, formas nominais dos verbos aqui, das orações subordinadas reduzidas, os verbos estarão no infinitivo. Vem aqui no infinitivo, terminações a, e, o. Lembram que a professora tinha até musiquinha para as formas do infinitivo? Exemplos aqui de verbos. O cantar, amar, desejar, moer, sentir, falar, comer, partir, pôr, ir, vir, compartilhar e pretender. O que acontece com todos esses verbos? Analise. Muito bem, todos eles têm R no final, a forma do infinitivo, ou seja, o nome do verbo. Vamos para os exemplos. Preste bem atenção na oração. Não é vergonhoso errar. Eu tenho a oração principal e o verbo substantivo do caso. Então, vamos ver essas orações reduzidas nos exemplos. Não é vergonhoso errar. Olha o verbo na terminação do infinitivo. Eu tenho uma oração principal e errar, que está com a terminação do infinitivo a. Então, ela vai ser oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. Vamos lá, outro exemplo. Sua vontade sempre foi ser um profissional correto. Oração principal, sua vontade sempre foi. Oração subordinada, substantiva, predicativa, reduzida do infinitivo, ser um profissional correto. Olha o verbo aqui na terminação do infinitivo é. Então, gente, não esqueça, o verbo não virá, no caso, na oração, primeiramente. A oração não terá conjunção integrante e o verbo virá na forma do infinitivo. Assim, nós teremos orações subordinadas
reduzidas do infinitivo, tanto no modo subjuntivo como no modo predicativo. Vamos lá. Agora eu peço a atenção dos senhores para este fato verídico, acontecimento. Vamos lá. Verbo no infinitivo vem perdendo seu R nas redes sociais. Nós sabemos que as redes sociais ali são janelas, vamos dizer assim, para se escrever errado. Por quê, professora? Porque as pessoas abreviam tudo, comem letra quando estão com fome, eu acredito que seja isso. Ou então, na pressa, acaba esquecendo um Rzinho. Então, gente, não seja uma dessas pessoas. Vamos ver os exemplos? Errado, vou tomar banho. O certo, vou tomar banho. Olha o verbo. Quero escrever uma carta. Quero escrever uma carta. Vou falar com você. Vou falar com você. Irei arrumar isto agora. Irei arrumar isto agora. Não esqueça, não engula o R dos infinitivos, dos verbos infinitivos, nas suas conversas, nem nas suas publicações nas redes sociais. É muito feio, gente. Então, escreva da maneira correta. A marca do verbo no infinitivo é justamente o R no final. Por favor, não retirem ao escrever. Prestem atenção quando vocês estiverem escrevendo nas redes sociais, gente. Isso é muito importante. Bom, agora vamos para o nosso outro assunto. Estrutura e principais características do gênero anúncio impresso. Eu quero que vocês prestem bem atenção aqui nas características e do anúncio publicitário e a estrutura. Primeiramente, eu tenho um anúncio impresso que diz: na próxima vez que for trocar de veículo, que não seja pelo motivo errado, ou seja, não seja por causa de um acidente, e sim porque você quer trocar por um automóvel novo, não por motivos de acidentes ou afins. Bom, aqui diz: Parada pela Vida, disponível no Twitter, Parada pela Vida. Aqui, então, gente, o nome do anunciante é Parada pela Vida. Vamos ver. Primeiro, eu tenho um texto visual, que é uma linguagem não verbal, porque eu não tenho palavras, mas eu posso visualizar. Que é o quê? Analise. Eu tenho um cadeirante. Então, está se referindo também a não trocar de veículo, está dizendo que a cadeira acaba sendo um modo de transporte de um veículo para quem sofre algum acidente de trânsito. Um texto verbal está dizendo aqui para não trocar, da próxima vez que for trocar de veículo, que não seja pelo motivo errado, ou seja, por um acidente, como já mencionei. Aqui eu tenho o anunciante, que é o Parada pela Vida. Tem o slogan do Parada pela Vida, que é uma mãozinha. E tem a logomarca. O slogan dele é, junto com a logomarca, mãozinha, e o Parada pela Vida, o slogan. Juntando os dois aí, você vendo esse slogan junto com a logomarca, você identifica na hora da onde será esse anúncio publicitário. Bom, vamos falar agora do eufemismo, que está lá no livro de vocês, que nós iremos já fazer os exercícios. Então, eufemismo, o significado na retórica, ou seja, na fala, quer dizer figura de estilo com que se disfarça as ideias desagradáveis por meio de expressões mais suaves. Exemplo, a expressão ir para o céu é um eufemismo para morrer, ou seja, não é ironia. Ser irônico é ser sarcástico. O eufemismo já é você suavizar uma palavra, uma expressão que soaria de uma maneira impactante, você irá suavizar, como eu dizer que alguém morreu, dizer que foi para o céu. Simplificando, figura de linguagem que consiste na troca de termos ou expressões que possam ofender alguém por outras ou mais suaves, seja por serem indelicadas ou grosseiras. Então, gente, o eufemismo é isso, substituição de palavras que seriam desagradáveis, mas você suaviza para não ofender ninguém. Vamos lá, que agora chegou a hora da nossa atividade. Pega o seu livro didático e vamos lá.
E o seu livro didático na página 44 e vamos fazer as atividades. Orações subordinadas reduzidas. Questão 41 diz o seguinte. Em uma empresa foi afixado no mural um cartaz com o seguinte texto. Prezados colaboradores. Em alguns dias é conveniente ligar o ar-condicionado, de acordo com a norma reguladora 17. Ergonomia. A temperatura deve ficar entre 20 e 23 graus Celsius. Solicitamos a incompreensão de todos. Ou seja, há dias que poderiam ligar o ar-condicionado e haveria aí dias que não necessitariam. Vamos lá. Na letra A diz o seguinte. Quais orações formam o primeiro período do texto? Vamos analisar aqui o primeiro período do texto. Em alguns dias é conveniente ligar o ar-condicionado. Então, a primeira oração. Diz aí quais formam o primeiro período. O que você vai copiar? Nananana. Primeira oração. Letra B. Copie a oração principal e indique sua estrutura. Primeiramente, você vai pegar aí a oração principal e analisá-la. A oração principal, em alguns dias. Essa oração principal, ela é o quê? Analise em alguns dias. Será que é sujeito? Será que é predicado? Será que é adjunto adverbial de tempo? Analise. Depois, você vai dizer ali o é conveniente. Esse ézinho aí é verbo de ação ou ligação? E a palavra conveniente é o quê? Lembre-se, eu tenho um verbo de ligação, do lado eu tenho uma característica aí da palavrinha em alguns dias. Então, quando eu tenho verbo de ligação e característica do sujeito, eu tenho um muito bem, predicativo do letra C. Que função exerce a oração subordinada no período? Prestem bem atenção, gente. Se a oração em alguns dias é conveniente ligar o ar-condicionado. E a pergunta é, que função exerce a oração subordinada no período? A minha oração subordinada é conveniente ligar o ar-condicionado. Aqui eu tenho um verbo de ligação. Se eu tenho um verbo de ligação, automaticamente, e não tenho sujeito na minha oração principal, automaticamente a minha oração subordinada ela exercerá o papel de muito bem, de sujeito. Então, vamos lá para a letra D. A conjunção ligando a oração subordinada à oração principal, nós temos alguma conjunção integrante ali? Temos ou não? Coloque sim ou não. Letra E. O verbo da oração principal está flexionado? Justifique a sua resposta. Ele diz o seguinte, qual é o verbo? Ligar. Olha a terminação A. Então, ele está flexionado? Não, ele está na forma do... Nós falamos no vídeo, a terminação A. Essa terminação é a forma do... Tentem lembrar. Letra F. Classifique a oração subordinada do período. Então, gente, você já disse ali que exerce a função de sujeito da oração. Se é sujeito da oração, ela é uma oração subordinada substantiva, subjetiva, mas lembre que ela está? Olha, não tenho uma conjunção integrante e o meu verbo está no infinitivo. Então, ela é uma oração... Olha aqui, ó. Oração. Muito bem, prestem atenção nas dicas, gente. Bom, agora nós vamos para a prática de escrita. Peça para a campanha institucional. Anúncio impresso. Se olharmos ao redor, perceberemos situações que podem ser melhoradas e as pessoas mudarem ou adotarem um determinado comportamento, ou seja, campanha institucional direcionada a uma entidade que fará com que as pessoas enxerguem o mundo de uma maneira melhor, ou seja, mudando seu comportamento para melhor. A proposta
em grupos, produzir uma pequena campanha publicitária composta de um anúncio a ser exposto no mural da escola com o objetivo de convencer o leitor a adotar a atitude defendida. Infelizmente, nós não podemos expor no mural da escola, mas podemos fazer essa campanha na nossa atividade. Página 45. Vamos lá. Nós vimos lá no nosso vídeo esse gênero textual e os principais elementos que o compõem. Antes de produzir o texto, relembre a estrutura e principais características do gênero. Lembrem-se que no vídeo nós vimos isso aqui, aonde fica o slogan, aonde fica o anunciante, a logomarca, o texto verbal e o texto visual. Lembrem-se é que nós temos os espaços para vocês preencherem cada um deles de acordo com o nosso vídeo, de acordo com a nossa explicação. Segunda questão da página 45 diz o seguinte: onde essa peça publicitária foi publicada? Onde você encontrou essa informação? Ela é publicada onde? Olhe bem para o pedacinho do texto que está aqui embaixo. Então, aonde provavelmente foi publicada, você veja que está bem clara onde foi publicada. Onde você encontrou essa informação? Então, aonde você encontrou? Muito bem. Escreva aí. No final do quê? Muito bem. Terceira questão diz o seguinte: pesquise sobre o suporte onde o texto foi publicado. Qual a sua principal característica? Bom, o suporte é a escolha do suporte: jornal, revista, página de rede social, outdoor, leva em consideração o público-alvo que quer atingir. Então, aonde foi publicado? Você acabou de dizer na questão 2. E qual a principal característica desse lugar onde foi publicado? Chamar a atenção de quem? Vamos lá, continuando. De que forma o suporte teria influenciado a produção desse texto? Converse sobre isso com seus colegas e o professor e registre a conclusão que você chegar. No caso, você vai chegar a essa conclusão, pode conversar com seus pais, dizendo aí esse suporte. O suporte é o quê? É uma rede social, mas essa rede social tem um nome específico. Então, essa rede social vai influenciar ou não a produção desse texto? Claro que sim, né? Mas de que maneira? De maneira positiva, de maneira negativa? Então, nos digam como esse suporte poderia influenciar de maneira positiva, se espalha muito rápido nessa rede social, enfim, dê sua resposta. Quarta questão: o que a imagem retrata? Nós comentamos lá no vídeo o que essa imagem está retratando. Gente, está bem nítido o que retrata, tá? Então, vamos lá. Página 46. Página 46 diz o seguinte. Quinta questão. De que forma o que está representado na imagem contribui para o convencimento do leitor? Explique a estratégia de persuasão usada nesse anúncio. Então, queridos, de que forma essa imagem do cadeirante pode influenciar aí para convencer o leitor quando for dirigir devagar, não beber ao dirigir. Então, de que forma ela pode influenciar? Explique a estratégia de persuasão usada nesse anúncio. Então, explique por que eles usaram a imagem do cadeirante. Será que esse poder persuasivo de mostrar uma imagem funciona? Sim ou não? Explique por quê. Questão 6. Em anúncios publicitários, é muito comum que um elemento verbal ou um conjunto reitere um elemento visual e vice-versa. Nesse anúncio, isso acontece. Identifique que elemento verbal é reiterado na imagem. Quando eles dizem, gente, a palavra veículo, ele está reiterando o quê? A imagem de um que está na cadeira. Muito bem. Eufemismo.
Algumas vezes utilizamos palavras ou expressões com o objetivo de suavizar algo grosseiro, penoso ou desagradável. Por exemplo, faltar com a verdade é o eufemismo de mentir, descansar para morrer. Então, gente, o descansar aí você vai dizer, aquela pessoa descansou, quer dizer que aquela pessoa morreu. Você não quer usar a palavra grosseiro, dizer que morreu, porque se for no momento que a pessoa está sensibilizada, com certeza ela vai sofrer muito mais do que você dizer que a pessoa descansou. Então, na 7 diz o seguinte: nota-se que a expressão motivo errado funciona no texto como eufemismo. Que ideia é esse eufemismo suaviza? Então, motivo errado. Esse motivo errado, a pessoa ficou cadeirante por motivo errado. Que motivo errado? Por beber ao dirigir, por sofrer um acidente, por causar um acidente e acaba sofrendo a consequência desse acidente. Então, o que esse eufemismo quer dizer? Vamos lá, página 47, última página aqui da nossa atividade. Vai do nosso visto 10, vai até a página 47, questão 9 diz: justifique sua escolha. Professora, que escolha é essa? Lembra que nós conversamos sobre publicar um anúncio aí. Então, parada é sigla que identifica o pacto pela redução de acidentes. No Brasil, em 2011, o governo federal lançou o Parada, Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, um pacto pela vida. Esse programa de ações promove campanhas de conscientização, ações de mobilização e educativas com o objetivo de diminuir o número de mortes e outros danos causados por acidentes de trânsito. Na formação de uma sigla, usa-se as letras iniciais da expressão como ocorre ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Logo, a sigla para Impacto Nacional de Redução de Acidentes deveria ser PNRA. Por que se preferiu a sigla parada? Apresente uma hipótese. Por que você acha que ao invés de PNRA, eles colocaram aí parada? Levante sua hipótese. A minha hipótese é que colocaram parada, pois a pessoa tem que... Bora, formule aí a sua hipótese. Agora, o nosso projeto de escrita, a preparação. Nós temos aí o tema retratado, que é a prevenção de acidentes de trânsito. O tema tratado e sua produção pode estar relacionado ao assunto, como trabalho voluntário, sustentabilidade, pluralidade cultural, prevenção às drogas. Então, nós temos aí na campanha publicitária que foi exposto no decorrer do vídeo, prevenindo acidentes de trânsito, contra acidentes de trânsito. Agora, você tem a opção de falar sobre trabalho voluntário, sustentabilidade, pluralidade cultural e prevenção às drogas. Escolha um desses, gente. Não fuja tanto do tema, porque lembre-se que a publicidade institucional é para que mobilize as pessoas a ter um melhor comportamento. Então, 8. Que comportamento ou ação o anúncio pretende divulgar? Você fará um anúncio, desenhará um anúncio, pode recortar algumas figuras e montar o seu anúncio, criar um slogan, mas pretende atingir que público? Que comportamento você gostaria que essa sua campanha mudasse nas pessoas? Página 47. Questão de número 9. Justifique sua escolha. De que forma esse comportamento ajudará a melhorar a situação atual? Então, reflita sobre o efeito que essa estratégia pretende causar. Questão 9. Justifique sua escolha. De que forma esse comportamento ajudará a melhorar a situação atual? Você quer que com esse seu cartaz, anúncio institucional, você quer que mude que comportamento na sociedade? O que é que melhoraria com esse anúncio? Bom, reflita sobre o efeito que essa estratégia pode causar nas pessoas. O objetivo é fazê-la se envergonhar de um comportamento errado ou destacar um comportamento correto. Você quer enfatizar o quê? Que a pessoa deve agir dessa forma ou parar de agir da forma que está agindo.
Estratégias de convencimentos racionais e objetivas apelam à razão ou à consciência do público, fazendo-o aceitar o que se pretende aí defender. Estratégias de persuasão emotivas e subjetivas apelam à emoção e à sensibilidade do público, motivando a ação desejada pelo anunciante. Então, veja se você quer uma ação objetiva, uma estratégia objetiva ou uma estratégia emotiva. Qual dessas duas estratégias você acha que caberiam melhor no seu anúncio? 10. Defina a estratégia a ser utilizada no anúncio para persuadir as pessoas adotando um comportamento pretendido pela campanha. Como eu disse, ou você vai ter uma estratégia emotiva ou uma objetiva. Bom, questão 11. Definam os elementos que irão compor o seu anúncio, ou seja, você vai colocar um slogan, um texto verbal e um texto não verbal. Temos as instruções dos textos, o que é o slogan, o texto verbal e o texto não verbal. Essa produção você não precisa fazer ainda. Da página 47, questão 12, 13 e 14, você não fará, você fará até a questão 11. Agora nós iremos ver a tarefa para casa. Vamos para a nossa tarefa para casa, sujeito e predicado à revisão. Relembrando aí o que é sujeito, o que é predicado, o que é oração. Primeiramente, oração. Enunciado que contém um verbo ou uma locução verbal e pode ser dividido em sujeito e predicado. Lembre-se que frase é todo enunciado que pode ser entendido, como, por exemplo, um bom dia, uma boa tarde, boa noite, oi, olá. São frases porque não tem verbo. Se eu disser frase verbal, aí sim, é uma frase que contém um verbo. Geralmente, em gramáticas e em outros livros, eles usam também o termo frase verbal. Então, gente, vamos lá, oração. Alguns termos da oração. O sujeito, termo da oração sobre o qual se afirma algo. E o predicado, tudo que se afirma sobre o sujeito. Uma observação. Pode haver oração sem sujeito, mas não há oração sem predicado. Isso é uma afirmação importante. Um exemplo. Meu amigo comprou um notebook. Sujeito, meu amigo, comprou um notebook, o meu predicado. Bom, aí nós temos aí um exemplo da oração sem sujeito. Houve uma festa. Eu tenho um predicado, apesar de não ter um sujeito. Na atividade dos senhores, na primeira questão, você vai ler o trecho a seguir. O cômodo estava escuro e tinha o cheiro mofado de poeira velha. As paredes estavam forradas de livros antigos. Ele e Mallory andavam entre emaranhados de mato e árvores erguidas cheias de trepadeiras. Simon estava espremido em uma gaiola muito pequena para ele. Suas pernas estavam dobradas contra o seu peito e os dedos de um dos pés estavam fora de uma das barras. Bom, na letra A diz, quantas orações há no primeiro trecho? Primeiro trecho, você vai ler e vai me dizer quantas orações há nesse primeiro trecho. Gente, não esqueçam, conte primeiro o número de verbos e depois vá separando as orações. Uma dica. E pergunta quais são elas. Você vai transcrever essas 4 orações. B. No trecho 2, há 1, 2 ou 3 orações. Lembre-se, trecho 2 está marcadinho lá com 2 em algarismo romano. C. Identifique os verbos do trecho 2. Se você disser que só tem uma oração, você vai identificar só um verbo. Se você disser que tem 2 ou mais verbos e 3 ou mais verbos. Ok? Vamos para a outra página. Página de número 3 do livro de atividades diz o seguinte. Transcreva as orações do trecho 3. Você vai transcrever todas as orações do trecho 3, ou seja, as partes que existem verbos, porque a oração consiste em verbo ou locução verbal. Letra E.
Qual é o sujeito e o predicado da oração? Eu e os meus amigos assistimos ao filme As Crônicas de Spiderwick. Quem é o sujeito? Sujeito simples, sujeito composto, preste atenção na oração. E quem é o predicado? Gente, copie todo o predicado, não só um trechinho, hein? Agora pede para você ler o trecho a seguir e fazer aí o que se pede. O trecho é: o que ouvem os brasileiros? Os fãs de MPB estão concentrados em cidades litorâneas, assim como as dos gospels e reggae. O funk paulista domina áreas centrais da região sul e sudeste. Já o sucesso de Galinha Pintadinha é homogêneo. Afinal, que gênero merece hoje o rótulo de música popular brasileira? A artista mais ouvida no país, a cantora sertaneja Marília Mendonça, 22 anos, tocou 31 vezes mais que Chico Buarque, 73 anos, nos últimos anos. Mas por que sertanejo, funk e gospel dominam as paradas hoje? De que forma as novas tecnologias formaram a produção musical dos gêneros populares das periferias? Então, pede-se para você marcar verdadeiro ou falso nas alternativas A, B, C, D e E. Dica para vocês, eu só tenho 2 informações que são verdadeiras e o restante são falsas. Terceira questão. Transcreva o sujeito e o predicado das seguintes passagens do texto. Os fãs do MPB são considerados em cidades litorâneas. São concentrados. Gente, prestem atenção. Quando vocês forem transcrever o sujeito, não transcreva só os nomes. Transcreva o que acompanha também o sujeito, não só o substantivo, mas copiem também todo o sujeito, o artigo, numeral que acompanha o sujeito, porque às vezes vocês esquecem de fazer isso. Vamos lá. Letra B, sujeito e predicado. Letra C, pede aí para você transcrever o sujeito e o predicado das orações também. As novas tecnologias transformam a produção musical de gêneros populares. Gente, todo o sujeito e todo o predicado também. Quarta questão, pede para os senhores. Leia os textos de notícia, a seguir transcreva o sujeito e o predicado. É a mesma coisa da questão 3. Você vai colocar o sujeito, vai colocar os predicados das orações A, B e C. Na quinta questão, pede para os senhores assinalarem as frases em que está destacado corretamente o predicado. Prestem atenção em todas as orações, todas as frases, e assinale aí todas que estão assinando corretamente somente o predicado das orações. Então, eu espero que vocês relembrem do assunto e dúvidas é só chamar. Tchau, tchau.